técnicas digitais, como a gente sempre costuma dizer, bom dia novamente. Para quem entrou agora aqui, eu não sei se todos tiveram tempo de ser informado, né? A aula hoje continua, permanece remota, para que a escola tenha tempo de organizar aí, né, o espaço, cadeiras, enfim, devido à festa junina no final de semana. E aí teremos, então, mais essa aula no metaverso aqui no Teams, né? Então, só para a gente relembrar o que foi falado na aula anterior, naquela velha prática de sempre olhando no retrovisor aqui, um breve review. Semana passada nós falamos com vocês sobre segmentação de dados, né? Lembrando, para quem não se recorda, segmentar dados numa planilha nada mais é do que criar filtros, né? Consultas, seleções, né? Você tem uma planilha falando de um determinado assunto, com vários itens, vários dados, várias informações sobre um determinado assunto, e em algum momento você pode precisar selecionar partes específicas, né? Dados específicos de uma planilha. E como eu sempre faço a comparação aqui, a analogia, né? Uma planilha é uma base de dados, né? Se vocês forem fazer isso, por exemplo, numa aplicação para web, você precisa, aí, usando SQL, criar uma consulta. Então, nos bastidores, né? Querendo comparar aqui, fazendo uma analogia, nos bastidores aqui é o que acaba acontecendo. A gente cria filtro, nada mais é do que o resultado de uma consulta. E a segmentação de dados segmenta, né, parte da planilha mediante um critério que você pré-define. Tudo bem? E isso foi o assunto da aula passada. E ainda nesse escopo aqui da parte de segmentação de dados, a gente tem uma outra forma também de selecionar dados numa planilha mais ampla, né? Que é utilizar o recurso da linha do tempo. A linha do tempo, óbvio, acho que o nome já deixa claro, você tem aí uma possibilidade de segmentar, de selecionar, de separar dados da planilha que estejam dentro de um determinado intervalo de tempo. Repito, se nós fôssemos fazer isso há talvez uma década atrás, né, no Excel, precisaríamos programar isso através de uma macro. E aí vocês teriam que fazer algo parecido com o que tem que fazer, obviamente, numa base de dados usando SQL. Criar linhas de código aí para você conseguir, mediante um critério que você estipula, né, definir uma lógica para que você consiga separar dados específicos da planilha para atender uma determinada situação dos demais. E hoje a gente vai trabalhar com a linha do tempo, mostrar para vocês como isso funciona, tudo bem? Porque a semana passada nós falamos sobre a parte de segmento de dados, usando dados específicos, mas sem a parte cronológica, né? E hoje a gente fala sobre a parte de linha do tempo, beleza? Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu tirar a minha imagem para ficar com uma conexão um pouquinho até mais leve, né? Assim eu compartilho sem usar a minha imagem, a minha câmera aqui. Já estou com o Excel aberto. Antes de eu mudar de tela aqui, vocês estão vendo minha tela aí? Parece para vocês? Cauã, Diego, Gustavo. Só me dar o retorno aí para poder seguir. A explicação aqui é rápida, pessoal. É apenas uma variação, né, do que nós já mostramos semana passada. E aí eu disponibilizo para vocês aí uma atividade também, como nós fizemos como nosso modo operandi aí, né, do todo o bimestre. Passamos o conteúdo numa semana, na outra a gente complementa e, na sequência, vem uma atividade. Beleza, Cauã? Muito obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu alternar aqui para o Excel. Beleza, já estou até com um aberto aqui. Vou fazer o seguinte. Vou começar de novo aqui. Deixa eu abrir aqui a planilha de empréstimos aqui. Porque a semana passada, ela não deu muito certo, né? Eu estava ali testando agora há pouco aqui, ela funcionou. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar com ela dessa vez aqui. Senão, eu volto para outras planilhas que a gente tem também aqui criada com vocês. Bom, aqui a gente tem como eu disse para vocês na semana passada, uma planilha que eu baixei pela internet, que às vezes ela funciona e às vezes não. Por que eu estou insistindo nessa planilha? Porque é uma planilha de empréstimos, né? Com taxa de juros, obviamente, e aí tem muitas informações aqui, muitos dados, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, né? Porque é muito comum, ainda mais hoje, né? No universo do Big Data, né? Os chamados dados não estruturados, a gente usar
a palavra informação, muitas vezes, para falarmos sobre dados, né? E aí a gente precisa, principalmente eu, que sou um pouquinho mais antigo nesta área, né? E não é conservadorismo, é ser mais preciso, né? Dado e informação e conhecimento são coisas diferentes, hein? Já falamos sobre isso aqui, mas volta e meia é importante a gente reforçar. Dado é uma parte que integra a informação. A partir da conjunção, da somatória, da combinação de dados, eu obtenho uma informação. Então, eu estou reforçando essa fala aqui, porque de vez em quando eu assisto uns canais, dou uma lida, procuro sempre estar atualizando o nosso material e cada vez mais a gente observa aí bons professores, bons profissionais da área se referindo a dado e informação como a mesma coisa, né? E, como disse, não são, repito, dados são fragmentos de uma informação. A informação é composta pela combinação, pela somatória de dados, né? Por exemplo, se eu coloco aqui como dado, né? Informática para a internet. Tá, isso é um dado. Aliás, vamos lá, vou melhorar a colocação aqui. Informática. Informática é uma palavra, é um termo. Eu posso aplicar isso em várias áreas. Quando eu coloco aqui, né? Informática para a web. É o nome do curso da Escola Técnica de Praia Grande. Aqui eu tenho uma composição de dados que formam uma informação. Tudo bem? Quando eu coloco simplesmente um dado específico e retorno numa tela, por exemplo, se eu não tiver uma combinação com outros dados, ele não me informa nada. Informação são dados combinados que me permitem tirar conclusões, diferente de que simplesmente o dado fragmento de dado. E como hoje nós vivemos um universo de muitos dados em exposição, Google, Bing, o universo que nós chamamos de Big Data, né? O que é o Big Data, ou chamado Big Data? São os dados de várias formas, né, gente? A gente tem hoje dados do tipo texto, números, que a gente sempre trabalhou com isso, são chamados dados estruturados. Você tem a estrutura baseada em tipos, né? Tipo texto e tipo número. Mas hoje não funciona mais assim. Com o nosso smartphone, com uma câmera, você consegue fazer pesquisas por imagem, você consegue fazer pesquisas sobre texto, mas não usando texto como imagem. Para quem nunca fez isso, você pode simplesmente tirar uma foto de um texto, de uma frase, de um rótulo, de um remédio, de alguma coisa, e pesquisar através do Google Lens por uma informação mais detalhada daquele dado que é uma foto que você está colocando. Então, percebam aqui como a gente está vivendo um momento de tanta possibilidade, de uma dimensão tão grande de possibilidades, que a confusão se torna comum. Mas a gente precisa voltar no início, né? E lembrar, dado é parte integrante de uma informação, beleza? E em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre Big Data, né? Não é o momento agora aqui, mas enfim. Bom, a planilha empréstimos aberta aqui. Repito, baixei pela internet, testei agora há pouco, deu certo, vamos lá. Aqui eu tenho, né, numa planilha de empréstimo, número de pagamento, data de pagamento, início, pagamento agendado, total de pagamento, né, diretoria, parte de juros, término de saldo e juros acumulativo, ou cumulativo, perdoe-me. Então, vamos lá. Vou selecionar a planilha aqui primeiro, para que a gente possa criar uma planilha dinâmica através dela, só para que eu ative o recurso da segmentação de dados, tudo bem, gente? Nós já fizemos aqui várias planilhas dinâmicas, o objetivo não é esse, mas que para que o recurso esteja disponível para que eu possa mostrar para vocês, eu vou ter que criar uma aqui, para ativar o recurso de análise de dados do Excel, e aí lá estarão linha do tempo e segmentação de dados. Então, vamos lá. Como essa planilha é muito grande, eu não vou selecionar ela na mão, senão vou ficar aqui rolando a tela desnecessariamente. Então, eu vou usar um atalho aqui, eu não sei se já passei para vocês, se não passei, passo agora. Shift, Ctrl, barra de espaço. A gente seleciona a planilha inteira, tudo bem? Área de dados da planilha. Repito, se você quiser selecionar na mão, tudo bem, não tem problema. É que nesse caso aqui é uma planilha grande,
Repito, já baixei pela internet assim. Então, não seria inteligente nem razoavelmente lógico eu estar selecionando isso com o mouse. Então, Ctrl Shift barra de espaço é uma tecla de atalho que permite que eu faça uma seleção da área da planilha. Bom, com a planilha já selecionada, vamos aqui inserir tabela dinâmica. Já indicou aqui o espaço que eu selecionei. Vou colocar numa nova planilha, tá ok? Para evitar poluir muito a tela. E dou um ok aqui. Criamos uma nova planilha. Vou mudar o nome dela aqui. Vou colocar como nome da planilha a data de hoje. Só para eu me localizar aqui. 13/6/2022. Exemplo. Beleza. Bom, aqui temos o assistente, né, de criação da tabela dinâmica. Aqui eu tenho os campos que eu seleciono aqui para criação da nossa tabela. Vou escolher aqui alguns dados, não aleatório, porque eu tenho uma segunda intenção, correto? Que a minha intenção maior aqui, o nosso objetivo hoje, é testarmos a parte de linha do tempo. Então, eu vou procurar privilegiar informações que estejam relacionadas a prazos, a datas, né? Porque aí vai favorecer a nossa linha do tempo e talvez facilitar o entendimento da parte de vocês, beleza? Então, vamos pegar aqui, deixa eu descer um pouquinho. Começar aqui por pagamento data. Só que eu quero que o pagamento e a data, ele saia numa linha. Então, eu estou colocando aqui embaixo, arrastando para a linha. Então, aqui, ó, já aparece aqui 2022, 2023, ok? Que são os anos aqui, tá? E eu vou colocar aqui também vamos lá, total de pagamento. E vou colocar aqui em valores para que ele crie uma soma para mim, tá ok? Quando eu coloco aqui em valores, tem o símbolo da soma, ele automaticamente vai criando. Então, e repitem, gente, eu espero, repito novamente, estar fazendo sentido para vocês. Isso aqui é um assistente, mediante a tua necessidade, né? Você está aí num departamento de contas a pagar e receber de uma empresa, ou está fechando o balanço mensal ou semanal do teu comércio. Mediante do que for preciso, você escolhe os tipos de dados que você quer nessa tabela, nessa planilha dinâmica. E a maneira como você vai exibir isso em linha, coluna, isso é muito particular. Vai da forma como você pretender, da forma como você acha que fica mais claro, tudo bem? E aí, não que seja uma escolha subjetiva, mas você que está aí, digamos, mostrando, né, criando esse aporte de informações, é você que define como vai ficar isso, tudo bem? Eu estou colocando algumas coisas aqui para a gente poder criar a nossa planilha. Deixa eu descer um pouquinho mais, deixa eu ver se eu pego algo mais com data aqui. Trimestre já foi, ano já foi. Vou colocar aqui pagamento agendado. Então, vamos lá. Vejamos aqui como é que ele vai ficar para a gente poder criar a nossa linha do tempo aqui. Anos, términos, juros. Vou colocar os juros também. Vou colocar os juros como coluna. Coloquei os juros como coluna aqui. Não ficou muito bom, não vou dar um Ctrl Z aqui, que não gostei dos juros na coluna. Deixa como está. Bom, vamos lá. Aonde nós colocamos aqui, inserimos nessa parte de linha do tempo. Novamente aqui eu vou selecionar, agora eu não preciso do Shift Ctrl barra de espaço, né? Uma área pequena. Né? Quando eu seleciono, ó, reparem, pessoal, eu vou selecionar novamente. Observe aqui, ó.
os menus do Excel. Eu não falei isso para vocês nas nossas aulas iniciais, mas eu vou colocar isso agora, que eu tenho percebido essa dificuldade até comigo, tá ok? A diferença de exibição de funções do Excel, não só do Excel, acredito que seja do Office como um todo, do Excel, PowerPoint, do Word, de uma versão para outra, né? Então, quem de repente em casa ou no trabalho usar uma versão diferente do Excel, essas funções, esses recursos não estão aparecendo da mesma forma que está aqui para mim, tá ok? Então, aí você precisa dar uma localizada. Aqui, na minha versão, eu estou usando o Office atual, né? Nós temos a conta da Microsoft com a escola, que nos permite usar o software na sua última versão. Então, estou usando a atual. Então, na versão atual, quando eu clico aqui na planilha e... só de dar um clique na minha planilha dinâmica, reparem que vai aparecer um menu novo ali na barra de menus, que é a análise da tabela dinâmica. Tudo bem? Repito, nas versões anteriores, eu acho que 2016, 2013, nós já temos, desde 2013, esse recurso de tabela dinâmica e de filtros, né? Porém, aparece de forma diferente. Quem estiver usando uma versão diferente em casa, um pouco mais antiga aí, né? Um pouco mais, que eu digo que não seja essa última, talvez não localize o recurso no mesmo lugar que eu esteja mostrando. Aí precisa dar uma olhadinha, tá? E assim, são coisas da Microsoft, do Office, que mudam um pouquinho de lugar e aí a gente às vezes não localiza de imediato tão fácil. Mas nada que você tenha que fazer outro curso para poder saber usar, tudo bem? Então, vou selecionar a minha planilha como um inteiro. Isso aqui já não é a planilha toda, até só uma parte que eu separei na planilha dinâmica. Vou aqui em análise da tabela dinâmica. E aí nós temos, segmentação de dados, que foi o que nós já fizemos na semana passada. Tudo bem? Vou criar um aqui só para relembrarmos, né? Vou colocar um segmento aqui por número de pagamento. Juros e término de saldo. Vou dar um OK. Ele vai nos abrir aqui, 3 janelinhas, né? Onde eu posso... Vou colocar uma do lado da outra. Diminuo o tamanho, porque obviamente ele tem uma barra de rolagem aqui que nos permite, né? Aqui pelo saldo, em qualquer lugar que eu clique, ele vai me dando partes, né, dessas informações de acordo com o critério que eu predefino. E lembrando, né, que quando a gente formata, dá aquele aspecto visual mais elaborado, a gente vai formando o dashboard, porque a gente começa a ter, dentro de um único plano, vários tipos de dados oriundos de critérios e condições diferentes. Então, aqui eu posso ter uma planilha obtida através de saldo, número de pagamento e juros. Basta eu clicar sobre ele. Reparem que eu clico, a minha planilha muda. Aí está, né, sendo redundante, a dinâmica de uma planilha dinâmica. À medida que eu mudo, aqui no meu filtro, no meu segmento, ele muda ali também. Para remover o filtro, clica aqui no botãozinho de remoção do filtro, a planilha retorna ao seu normal. Se eu quiser criar um segmento por número de pagamento, basta, por exemplo, eu quero que seja colocado aqui apenas empréstimos que sejam pagos em uma única parcela, né? Então, ali eu tenho, em 2022, um pagamento ali, um empréstimo que foi feito, que vai ser pago em uma única parcela, em um único número de pagamentos. Volto, vamos lá, vamos ver se eu consigo achar aqui com 2. Deixa eu filtrar primeiro, deixa eu fechar o filtro. Deixa eu ver que eu tenho aqui com 4 ou com 6. Aparece alguns aqui. Tiro também aqui os juros, o número de pagamentos. Vamos ver por juros aqui, né? Tem juros de 2,93 aqui. Por coincidência está caindo aqui, como eu coloquei somas, né? Aqui está como uma soma, então não aparecem os nomes, né? Mas a medida, só para reforçar, né, o entendimento, à medida que eu vou clicando, eu vou mudando os dados da planilha. Isso confere o caráter, repito novamente, de dinâmica dessa planilha, que mediante o tipo de dado que eu pré-defino,
eu tenho um retorno de informação aqui diferente. Informação composta por vários dados que eu pré-seleciono na minha planilha anteriormente. Fechou? Bom, aqui são os segmentos de dados. Vamos à linha do tempo, né? Selecionando novamente aqui a nossa planilha. Eu estou selecionando por precaução, tá, gente? Só basta dar um clique na planilha que a análise de tabela já aparece, né? Mas como semana passada ele deu um pau aqui e não funcionou, estou selecionando para ser mais formal. Estou chamando ela de senhora planilha, para que ela não me dê mancado. Análise da tabela dinâmica. Inserir linha do tempo. Ó, me aparece aqui o campo pagamento data, que é onde ele, Excel, entendeu que é um tipo de informação, perdão, um tipo de dado com datas numéricas, né, com datas, e aí é esse campo que ele vai me permitir criar o quê? Uma linha do tempo, para selecionar através do tempo determinados registros, né, dados dessa planilha. Então, pagamento data, ok. E ele abre aqui, ó, uma linha do tempo para nós. Repito. Vou deixar aqui mais um cantinho. Para ficar organizadinho, bonitinho, eu já falei, né? Isso, a parte estética, numa aula, não tem importância, mas eu tenho problema, eu vou nela. Enquanto não ficar alinhado, eu já não sossego. Isso é problema meu, isso eu preciso me tratar. Estou dando uma ajeitada aqui. Já que estamos falando sobre isso, eu vou exibir aqui, tirar as linhas de grade para ficar ainda melhor. Pronto, vai ficando com uma cara assim mais profissional. E aqui, ó, eu tenho a linha do tempo com 2022 e 2023, que são os 2 anos que constam aqui na nossa planilha. Tudo bem? E aí eu posso clicar. Eu vou clicando e ele vai me dando retornos na tabela. Vamos lá, eu quero em 2022 apenas o período de fevereiro. Ó, ele não me mostrou nada aqui em fevereiro, tudo bem? Vou pegar aqui janeiro, também nada, deixa eu fechar. Deixa eu pegar agora o intervalo aqui de 2023, nós não temos, nós estamos em 2022, por favor. Isso aqui são empréstimos, né, com prazo maior, então ele já joga aqui 2023. Deixa eu ver se... Ó, o que eu fiz aqui? Eu selecionei o intervalo que vai de janeiro até julho de 2022. À medida que eu vou selecionando aqui na linha do tempo, ele vai me mostrando, ó. Nesse intervalo, eu tenho esses totais da planilha, tudo bem? E aí, supondo que eu quero, além de selecionar o intervalo do tempo, ou seja, né, dos períodos onde esse empréstimo ocorreu, eu quero aqui, por exemplo, também definir número de pagamentos. Se eu der um clique aqui, já muda tudo. Ó, já saiu, porque não tem nenhum que se encaixe nesse critério. Tudo bem? Entre janeiro e fevereiro, nada do que eu cliquei aqui vai corresponder ao número de 4 pagamentos aqui. Então, vou remover o nosso segmento para voltar ao que já estava. E eu vou dar mais uma aumentada aqui. Vou colocar setembro. Vou deslizar nossa barrinha do tempo aqui. Olha, ele já muda também ali. Ah, eu vou retornar. Agora eu quero um outro filtro para um outro relatório, para um outro departamento que está me pedindo aqui somente até março. Eu venho para março, até março aqui, de janeiro a março, vamos ver o que ele me retorna. De janeiro a março ele já não retorna nada, tudo bem? Então, assim, esse recurso, como vários outros aqui que nós já apresentamos para vocês, é uma maneira de melhorar, né, de possibilitar com que a sua planilha fique mais flexível ao uso da aplicação e da necessidade daquele que estiver ali, né? Então, o intervalo da linha do tempo lhe permite, ou nos permite, através de uma planilha dinâmica, além de termos aqui os segmentos criados, né, para que você possa, através de cliques em botões, escolher o que você quer que apareça na sua tela, você também pode definir, além do que, quando. Tá ok? O intervalo de tempo aqui é para que você possa definir quando essa ocorrência de dados que você predefiniu no segmento é interessante para você colocar no resultado da sua planilha.
E repito, para quem trabalha com, né, contas a pagar, contas a receber, né, departamentos jurídicos, que é a parte de processos, esse tipo de coisa, departamentos financeiros, né, que contam muito com prazos e datas, a linha do tempo do Excel, pô, isso aqui trouxe uma vantagem de trabalho muito grande, que, como disse para vocês, até o Office 2013 era obrigado a programar isso, né? Algo parecido com o que vocês fazem em SQL. Nós tínhamos que criar uma macro, né? O que é uma macro? É quando você cria uma função aqui no Excel que não existe, né? Você é obrigado a entrar no editor de códigos do Excel e programar. E aí, né, como tudo na vida evolui, né, teoria da evolução, né, Darwin, né, nós temos também um darwinismo digital, né? Passado, né, muitos anos a aplicação do Excel, planilhas eletrônicas são usadas no mundo inteiro, inclusive tudo que nós fazemos na internet hoje é baseado em análise de dados, como já mencionei aqui, e essas análises começam em planilhas, desde o comportamento de um usuário na internet, histórico, arquivos temporários, a nossa navegabilidade aqui, nosso engajamento no Teams, que hoje não estamos mais 100% remoto, né? Nós estamos aqui numa alternativa para a escola, mas durante todo o período pandêmico aqui, até a folha de pagamento do Centro Paulo Souza foi feita através do Teams. Mas como assim através do Teams? Olha na tela e vai fazendo as coisas? De forma alguma. Por trás dos bastidores, como eu sempre digo, por trás dessa tela colorida, com essa interface, né? Ícones, botões, são gerados dados que são armazenados em planilhas que nos permitem analisar esses dados, né, o chamado Analytics, que lhe permite criar, né, adquirir informações estratégicas sobre o ambiente, sobre um negócio, sobre um produto, e a partir dessas informações estratégicas eu possa tomar decisões inteligentes. E é por isso que nós sempre dizemos aqui, né? Algoritmos cognitivos, que é a base de tudo que nós temos hoje na internet, não são mais cognitivos, né? Já foram, hoje eles são persuasivos. Não é apenas para nós, é sobre nós, né? Saber os nossos hábitos, costumes, o que que a gente gosta de gostar, o que que a gente gosta de querer, para que eles possam nos bombardear o tempo todo com propaganda, com recurso, é uma engrenagem gigante do universo do mais que te leva ao mesmo. Você sempre vai ser, digamos assim, norteado, guiado pela sua vontade. O que você diz que quer é aquilo que o algoritmo retorna. Mas, enfim, e isso tudo é possível começando por algo como nós estamos falando aqui, planilhas, que acumulam dados sobre o nosso comportamento de uso, ou, né, aqui no caso, uma planilha de empréstimo, poderia ser aqui a bolsa de valores, poderia ser a cotação do dólar, poderia ser, enfim, um monte de coisa, né? Controle glicêmico de um diabético que tem que fazer aí a sua curva glicêmica através de um período de tempo, e aí a gente tem um recurso como esse, por exemplo, que pode marcar tudo isso e retornar para você. Inclusive, com base nisso, fica uma sugestão de TCC, né? Por que não fazer uma planilha dinâmica sendo acessada aí para fazer o controle glicêmico, né? De pessoas que têm aí esse problema de diabetes. E você ter, através de uma planilha dinâmica, poder estar retornando esse valor e informar as pessoas, né? E associar, quem sabe, mediante ao valor, o índice glicêmico do dia, uma possibilidade nutricional para esse dia, como o seu índice glicêmico hoje bateu tanto e no períodos anteriores tem batido X, eu posso sugerir para esta semana ou para este dia uma dieta que possa lhe permitir um pouco mais ou um pouco menos. Isso só é possível pela análise de dados. E eu não estou analisando dados apenas sobre internet, sobre negócios, podem ser sobre saúde, sobre pessoas, sobre qualidade de vida. Então fica aqui, como eu sempre digo, né, são sugestões. Eu estou apenas pulverizando no ar aqui algumas ideinhas para quem sabe deixar alguém com alguma pulga atrás da orelha. Beleza? TCC vem aí, terceiro módulo também. Acredito que vocês já tenham um tema, já estejam aí bombando, voando nesse caso, mas ideias, são apenas ideias. Deixa eu voltar aí para vocês.
Parei o compartilhamento aqui. Senhores que estão aqui, Gustavo, Cauã, Felipe, alguém ficou com alguma dúvida sobre a linha do tempo? Repito, é muito parecido com o que nós já estávamos fazendo, só que apenas muda o formato de critério. A linha do tempo lhe permite selecionar dados através de um período, né, de uma cronologia. Perfeito? Tranquilo, Gustavo, Cauã? Sem problema? Tudo certinho? Legal. Bom, turma, não tendo dúvidas, a ideia aqui é mostrar para vocês como funciona. Vou disponibilizar uma tarefa aí para vocês, com prazo amplo aí para entrega. Nós temos aí semana que vem, segunda-feira, estaremos presencial, se Deus quiser, na semana que vem. E vou deixar um prazo longo aí para quem sabe se vocês quiserem também fazer durante a aula, para a gente poder, se precisar, auxiliar vocês. Enfim, então, estou parando por aqui. Uma boa semana para vocês. Deixa claro, né? A aula vai até às 10, continuo por aqui, vou deixar a atividade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, postem aqui no canal da aula, tá? Evitem o chat, e não é porque eu não gosto do chat, é que quando vocês perguntam no chat, aquilo que vocês perguntam e aquilo que eu respondo fica fechado para nós, né? E aí, de repente, a mesma pergunta, a mesma dúvida serve para mais de um. Então, quando vocês postam no canal da aula e a gente responde, todo mundo pode ver e, de repente, pode servir para vários, né? Então, turma, obrigado pela atenção de vocês. Continuamos aqui pela plataforma. Vou passar uma tarefa e estamos com vocês até às 10 da manhã. Beleza? Parando aqui a gravação. Ok.